Queridos irmãos e queridas irmãs, a paz do Senhor. Nós queremos, nesta noite, abraçar todos os irmãos e todas as irmãs e dizer para os irmãos, evidentemente, que nós estamos tristes, né, hoje, por não poder estarmos presencialmente na sua casa, no seu lar estamos, mas pelas redes sociais, onde podíamos estar na igreja do Senhor. Mas como eu já expliquei no aviso que mandei para todos, pelas redes sociais, pelos grupos, informando aos irmãos da nossa decisão. Decisão que esse pastor, como presidente da Assembleia de Deus Ágape, tomou. Não é? Afinal de contas, eu como você, o nosso desejo é estar na igreja, como tivemos domingo, os irmãos muito alegres, felizes, os que lá estiveram. Mas, meus amados irmãos, apesar da liminar do ministro possibilitando que a gente fique presencial, eu como ser humano, pastor de uma igreja, tenho muita responsabilidade com vocês. E analisando hoje o decreto do governador que continuou o lockdown, e essa continuação do lockdown, porque ainda está alto o índice de contaminação, ainda está alto o índice de internação, leitos estão faltando, o índice de morte ainda está alto. Então, por tudo isso, nós entendemos que é um momento difícil, momento de dificuldade, e mesmo podendo abrir, nós vamos manter a igreja fechada. A igreja fechada até o dia 12, conforme determina o decreto do senhor governador aqui no estado do Ceará. Ok, irmãos? Portanto, isto é mais por precaução, que a gente vai ter que nos contermos, e creio eu, imagino eu, que após o dia 12 a gente possa retornar, e agora com mais segurança, com o índice tendo reduzido de mortalidade, de contaminação, de leitos ocupados, tudo isso diminuindo, irmãos, é motivo para a gente voltar com mais tranquilidade e adorar o Senhor com o coração alegre, feliz, sem aquele temor de estarmos no meio do culto e ter que ser incomodado pelas autoridades tentando nos incomodar. Então tudo isso a gente pesou, tá? Pesou, e creio eu, e foi uma medida coerente, tá? Para o momento em que passamos. Por isso, a decisão que eu, como presidente da Ágape, tomei em voltarmos a fechar e só abrirmos quando as autoridades permitirem que nós façamos, exatamente que quando isto acontecer, é sinal que as coisas minimizaram, as coisas melhoraram em termos de pandemia, e a gente precisa ter, acima de tudo, responsabilidade com as vidas humanas. Afinal de contas, essa pandemia é uma realidade que a gente não pode esconder. Claro que o desejo, a vontade nossa é de estar na igreja, mas não sendo possível, querido, estamos aqui, nessa noite, mais uma vez juntos, para estudarmos a palavra de Deus, para aprender com o Senhor e assim alimentar a nossa alma com o alimento que vem do céu, a palavra do Senhor. Ok, queridos? Então, dadas essas explicações, vamos começar o nosso culto, orando a Deus, rogando ao Senhor que possa nos dar um culto abençoado, um culto alegre, um culto em que possamos aprender mais com a santa e preciosa palavra de Deus. Amém? Vamos orar por toda a igreja do Senhor que está reunida agora na sua casa para o nosso culto de ensino da palavra de Deus. Querido Deus e eterno Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por estarmos mais uma vez aqui pelas redes sociais para orar pelos Teus filhos e Tuas filhas. Pedimos agora que o Senhor visite cada lar nesse momento, cada irmão e cada irmã que está sintonizado e sintonizada nas redes sociais, eles possam, Senhor, através da Tua palavra, ser alimentados, através dos louvores, possam eles receber, Senhor, o alimento espiritual que precisam nesta noite. Alegra os meus irmãos, alegra as minhas irmãs, e que possamos ser visitados nesta noite pelo Teu Santo Espírito e continuarmos, Senhor, com a esperança, com a nossa expectativa de que essas coisas vão passar,
que o Senhor há de nos poupar, há de nos guardar como tem guardado até aqui, Senhor, as nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, nos dá um culto abençoado e nós te daremos a glória, a honra e o louvor para todos sempre. Amém e amém. Eu quero fazer a leitura da palavra de Deus para não perdermos tempo logo depois da adoração, do louvor. Nós vamos então já entrar direto na ministração da palavra de Deus. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, Mateus capítulo 28. Vamos ler os primeiros 8 versículos. Aliás, os 10 primeiros versículos, não é? Depois do sábado, ou seja, domingo, né? Domingo agora, né? Nós comemoramos isso, né? Ressurreição de Jesus. Depois do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. Houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, já ressurgiu, como havia dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia. Agora, ide imediatamente e dizei aos discípulos que ele ressurgiu dentre os mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Ora, eu vê-lo tenho dito. Eu vulo tenho dito. Saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. De repente, Jesus sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: Não temais. Ide, dizia, meus irmãos, que se dirijam para a Galileia, e lá me verão. Meus amados irmãos, antes de ontem, domingo, chamado domingo de Páscoa, né? Foi exatamente o dia em que aconteceu esse fenômeno registrado por Mateus no capítulo 28, exatamente o fenômeno da ressurreição de Jesus. Jesus, na sexta-feira, é levado naquela via crúcia até o Calvário. Lá ele é crucificado naquela cruz. Depois de crucificado, morto, é levado ao sepulcro, é sepultado, guardado pelos soldados romanos. E a Bíblia diz, irmãos, que no terceiro dia, como havia dito na sua palavra, havia dito a seus discípulos, como havia dito isto nas profecias do Antigo Testamento, a Bíblia diz que o Senhor simplesmente no terceiro dia, ele ressuscita como havia prometido. Domingo, primeiro dia da semana, o Senhor ressuscita. E nessa noite, depois dos louvores, eu quero convidar você, eu quero chamar você, para que nós possamos aprender 3 verdades importantíssimas para a nossa vida espiritual sobre a ressurreição de Jesus. Essa verdade absoluta que nós, servos de Deus, cremos. E é por isso que estamos aqui nesta noite pregando o Evangelho, porque sabemos que Ele não está no túmulo, que Ele ressuscitou e que nós que cremos nele também um dia, se mortos estivermos, seremos ressuscitados por Ele para a glória do nome dEle. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o tema que vamos falar hoje, verdades sobre a ressurreição de Jesus. É o tema da nossa reflexão desta noite e vamos logo após os louvores. Convidamos a nossa mídia da igreja para mais uma vez trazer ao nosso deleite espiritual 2. Eu falei 2 belíssimos louvores. E após esses louvores estaremos, pois, ministrando a palavra de Deus ao seu e ao meu coração, em nome de Jesus. Louvemos, pois, ao Senhor. O universo chora,
o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. A morte onde estás, o Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. A morte onde estás, o Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, salvação e glória, honra, poder, majestade pelos séculos dos séculos. Digno és, digno és. Onde está a morte, a tua vitória? Ele ressuscitou, vivo, 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 vivo. Cantamos, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou,
ressuscitou. Levou sobre si pecado e dor, ele se deu. Na cruz o meu rei se entregou, ele venceu. Todo o poder ele tomou, poderoso Salvador. Morte, onde está o teu aguilhão? Ele venceu, meu rei venceu. Morte, onde está o
Queridos irmãos e irmãs, depois de 2 belíssimos louvores, vamos continuar o nosso culto de ensino da palavra de Deus. Nesta noite, nós estamos exatamente analisando a palavra do Senhor por um aspecto muito importante. Os irmãos sabem que semana passada, sexta-feira, os cristãos relembram, não é? A paixão de Jesus. Não é? Narra a palavra do Senhor que exatamente na sexta-feira o Senhor passou pela via crúcia. Por isso, anualmente, os cristãos relembram o fato acontecido com Jesus quando ele é martirizado lá por Pôncio Pilatos e companhia, e finalmente Jesus é levado até o Calvário. E lá o Senhor paga o preço do nosso pecado, sendo morto na cruz, uma morte terrível, triste. E nessa noite, meus amados irmãos, eu quero chamar a sua atenção, tá? A importância da morte de Jesus foi tremenda, porque foi exatamente através da sua morte na cruz do Calvário que nós estamos aqui agora, glorificando o seu nome, proclamando a sua palavra e dizendo que o Senhor é Deus. Dizendo que o Senhor é Deus. Importante tanto quanto foi a morte de Jesus na cruz, importante tanto quanto foi a morte de Jesus na cruz, eu quero que você entenda nesta noite que o Senhor morreu na cruz pelos nossos pecados. Naquela sexta-feira cruel, há mais de 2000 anos atrás, aproximadamente às 15 horas, o Senhor é levantado naquela cruz. Ali o Senhor aniquila as pretensões do inimigo em relação aos nossos pecados, nos declara agora inocentes diante dele. E, meus amados irmãos, o mais importante de tudo isso é que o Senhor morre, e ao ser tirado daquela cruz, ele é levado até o sepulcro, é colocado naquele túmulo. O túmulo é lacrado, guardas romanos pastoravam para que o corpo do Senhor eventualmente não viesse a ser roubado. E com tudo isso, irmãos, acontece um fato extraordinário. É que Jesus morre, Jesus é enterrado, mas o Jesus que nós servimos, ele não ficou. O túmulo não pôde contê-lo. O túmulo não pôde segurá-lo. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, relata para nós que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. O Senhor é o único ser humano. Jesus morreu como homem que era, e ele é o único ser humano que morreu e não continuou no túmulo. A Bíblia diz que no terceiro dia, antes de ontem, o mundo inteiro dos cristãos se alegrava, porque no domingo, no terceiro dia, após Jesus ter sido colocado no túmulo, a Bíblia diz que ele ressurge, que ele ressuscita de entre os mortos. E esta é uma das doutrinas mais importantes da palavra de Deus, é exatamente a ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Senhor, de entre os mortos. A Bíblia diz que ele não permaneceu no túmulo. A Bíblia diz, querido, se você for até Jerusalém, se você for até Belém, se você for até Israel, você vai ter a oportunidade. Sabe de quê, querido? Sabe de quê, querida? Você vai ter a oportunidade de visitar, de conhecer o túmulo de Jesus e ter o privilégio de observar que o túmulo está vazio. Louvado seja o nome do Senhor. O túmulo está vazio. E nesta noite, meus amados irmãos, eu quero refletir com você.
o texto que nós lemos minutos atrás, antes dos louvores nesta noite, nós lemos um texto bíblico que ressalta exatamente isso. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Por isso, querido e querida, irmão e irmã que está em sua casa, saiba de uma coisa: todo crente verdadeiro tem que ter vivo em sua mente o quanto a doutrina da ressurreição de Cristo é fundamental para a nossa esperança de um dia também nós ressuscitarmos entre os mortos. O apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos da cidade de Corinto, o apóstolo Paulo enaltece, o apóstolo Paulo diz a importância, irmãos, deste fato, desta situação, da ressurreição de Cristo para nós cristãos. E ele relata lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17, diz Paulo, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis em vossos pecados. Amados, a ressurreição de Cristo é uma realidade. A ressurreição de Cristo é uma das verdades mais primorosas que estão na palavra de Deus. Cristo não ficou no túmulo. Aleluia! Ele ressuscitou de entre os mortos. Se a ressurreição de Jesus fosse uma mentira, irmãos, então seríamos os mais infelizes dentre todos os homens, diz o apóstolo Paulo no versículo 19 do mesmo capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Jesus, o nosso Senhor, ele foi crucificado, morreu por nossos pecados, depois ele é enterrado, como qualquer ser humano o era. Mas, diz a palavra de Deus, ele não era apenas plenamente homem. Essa é a grande diferença, é que Jesus era homem, mas também era plenamente Deus. E foi exatamente isto que fez a diferença. Foi exatamente isto que não permitiu que o Senhor permanecesse naquele túmulo. Apesar de ser homem, ele também é Deus e Deus Todo-Poderoso. Então, meus amados irmãos, ele revelou sua identidade divina exatamente ao ressurgir dentre os mortos no terceiro dia, para estar vivo para todo sempre, para estar vivo eternamente. E agora nós, seus seguidores, nós, os seus filhos, que estamos vivos nele também, louvado seja o nome do Senhor. Além disso, queridos, as três pessoas da Trindade estiveram envolvidas na ressurreição de Jesus. Quando você lê João capítulo 10, versículo 17 a 18, você ali vê exatamente a Trindade em ação na ressurreição de Jesus, o nosso Senhor. Considerando todos esses fatos, a importância de todo esse relato bíblico, nós podemos destacar nesta noite para o seu deleite, para o seu aprendizado, para a nossa alegria espiritual. Nós devemos ressaltar nesta noite, irmãos, com base na ressurreição de Jesus, na ressurreição do Senhor. Nós vamos nesta noite apresentar para você pelo menos três verdades de suma importância para a nossa vida espiritual sobre a ressurreição de Jesus. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, a primeira verdade que eu quero que entre no seu coração nesta noite sobre a ressurreição de Jesus é exatamente o fato de Jesus
ressuscitou em um corpo glorioso. Olha que coisa maravilhosa. Jesus, homem, morre, é sepultado. E algo extraordinário acontece. É que ele ressuscita de entre os mortos. Mas, queridos irmãos, olha um detalhe importante. Primeira verdade que você vai aprender nesta noite, importante para a nossa vida espiritual, é que Jesus não ressurge. Jesus não ressuscita num corpo igual àquele que antes ele havia sido enterrado. A Bíblia diz que ele ressurge dentre os mortos num corpo glorioso. Antes da ressurreição de Jesus, outras pessoas já haviam ressuscitado. Mas vejam a diferença. Vejam a diferença. É que antes de Jesus, houveram outras ressurreições, inclusive no Velho Testamento. Mas nós queremos chamar a sua atenção aqui para esta ressurreição e para a ressurreição de Jesus. A Bíblia diz lá no Velho Testamento, nós temos duas ressurreições lá. Uma através de Elias. Se você abrir a sua Bíblia, no livro de 1 Reis, no capítulo 17, versículos 17 a 24, lá nesse texto, você vai ver Elias ressuscitando o filho da viúva. O filho da viúva. E no mesmo Velho Testamento, agora no segundo livro de Reis, você se depara com a segunda ressurreição, desta feita através do profeta Eliseu, ressuscitando o filho da Sulamita. Você encontra isso em 2 Reis, capítulo 4, versículos 8 a 32, é o texto que narra essa segunda ressurreição lá no Velho Testamento. No Novo Testamento, queridos, o próprio Jesus realizou 3 ressurreições. A primeira, noticiada por Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17, você se depara lá com aquela ressurreição tremenda da filha de Lázaro. Desculpem, filha de Jairo. Aliás, a de Lucas não foi a filha de Jairo. A ressurreição que Jesus faz no Novo Testamento, em Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17, é exatamente a famosa ressurreição do filho da viúva de Naim. Lembram? Há algum tempo atrás, o nosso evangelista trouxe um sermão na nossa igreja no domingo exatamente sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim, onde ele demonstra, não é? Eu achei bem interessante a explicação do nosso evangelista quando pregou sobre isso, onde ele faz aquele confronto, né, daquelas duas multidões, a multidão que vinha toda furiosa, aliás, alegre, seguindo Jesus, e aquela outra multidão que vinha triste. É o encontro da tristeza com a alegria, da morte com a vida, a viúva com seu filho morto com Jesus. Essa foi a descrição de um sermão que nós ouvimos na nossa Ágape há algum tempo atrás por um dos nossos evangelistas. Sensacional essa reflexão, pois aqui é uma ressurreição feita por Jesus do filho da viúva de Naim, Lucas 7, 11 a 17. Uma outra ressurreição feita por Jesus foi exatamente, agora sim, da filha de Jairo. Filha de Jairo. Aquele homem que era um sacerdote, Jairo, não é? Um ensinador, mas que não cria em Jesus. E a sua filha estava padecendo até a morte.
E aí Jairo resolve crer em Jesus. Vai até em busca do mestre e o Senhor vai elevado por Jairo até onde a menina estava falecida. E lá o Senhor ressuscita. Você encontra isso, a segunda ressurreição que Jesus fez, em Marcos capítulo 5, versículos 21 a 43. A terceira ressurreição de Jesus é a famosíssima, conhecida por todos nós. Lá no Evangelho de João capítulo 11, está registrada essa terceira ressurreição do famoso Lázaro, o amigo de Jesus. Jesus faz 3 ressurreições. 3 ressurreições. Lázaro, o amigo de Jesus, que adoece e morre. Todos nós conhecemos esse episódio. Mas, meus amados irmãos, o que eu quero chamar a sua atenção nesta noite, ao falar sobre esta ressurreição, lá no Velho e no Novo Testamento, sobre estas ressurreições, desculpe, 2 no Novo, 3, 2 no Velho e 3 no Novo, é que todas essas pessoas que ressurgiram, que ressuscitaram, a Bíblia diz que elas voltaram a morrer depois de alguns anos. No entanto, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, Jesus foi o único que ressuscitou, que ressurgiu dos mortos para nunca mais morrer. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Agora, nesse momento, ele está exatamente exaltado no céu, no seu trono, à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. E todos se rendem a ele em adoração, dizendo, como registra João lá no livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 12. Digno é o Cordeiro, que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedorias e força e honra e glória e ação de graças. Esse é Jesus. Foi morto, mas ressurgiu. Está exatamente à destra de Deus. Esse é o Cordeiro digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo o louvor. Jesus ressuscita num corpo glorioso. E quando eu leio essa passagem, queridos, da ressurreição de Jesus, desse corpo glorioso, irmãos, eu fico me imaginando exatamente, irmãos, que um dia, eu e você, nós haveremos também de ressuscitar. Se o Senhor não vier antes que nós morramos, nós haveremos, com certeza, de ressuscitar num corpo semelhante ao de Jesus, o nosso Senhor. Um corpo em que nós ressuscitaremos para nunca mais morrer. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Essa é a primeira lição, é a primeira verdade que nós aprendemos na ressurreição de Jesus. É que ele ressurge num corpo glorioso, glorificado. Que coisa tremenda. Jesus ressurreto, irmãos, era diferente daquele Jesus antes da ressurreição. Não estava mais sujeito às leis da natureza. Antes ele chegava e batia na porta para que abrissem. Agora Jesus aparece com esse corpo glorificado. Ele simplesmente surge entre os seus apóstolos. Independente de alguém abrir a porta, ele está no meio deles. Pai seja convosco, louvado seja o nome do Senhor. Segunda verdade que aprendemos na ressurreição de Jesus. Segunda verdade é que a ressurreição de Jesus garante a nossa vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. A ressurreição de Jesus garante a nossa vida eterna.
essa é a segunda verdade. A ressurreição de Jesus é exatamente, irmãos e irmãs, a esperança de vida eterna para todo aquele que nele crer. Ao ressuscitar, Jesus demonstrou sua vitória sobre a morte e garantiu não só o perdão dos nossos pecados, a nossa justificação diante do Senhor, mas especialmente o Senhor garante que eu e você, assim como ele ressurgiu, nós também ressuscitaremos e receberemos a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus ressuscitou, não está morto, não continuou retido naquele túmulo, mas ele ressurgiu. E a ressurreição dele, irmãos, nos é uma garantia, uma certeza que aqueles que creem nele também hão de ressuscitar. Se você ler 1 Coríntios capítulo 6, 14, 1 Coríntios 15, 20, 2 Coríntios 4, 14, esses textos, irmãos, falam exatamente dessa garantia, dessa certeza, dessa convicção que Paulo tinha, que nós ressuscitaremos, porque ele ressuscitou de entre os mortos. Inclusive, irmãos, o milagre da ressurreição daqueles santos que saíram dos túmulos na ocasião da morte de Jesus em Jerusalém, serviu exatamente como uma pequena amostra do que espera a todos aqueles que confessam pelo Espírito Santo que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Aleluia! Garantia da vida eterna. Ressurreição de Jesus é essa garantia, é essa esperança que nós temos alimentada no nosso interior, de que como ele ressurgiu dos mortos, nós também ressurgiremos. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Terceira verdade que aprendemos com a ressurreição de Jesus. É necessário ter fé salvadora, para crer que Jesus ressuscitou. Esse é o problema, querido. É que muitas pessoas, ao contrário, zombam de nós que cremos, zombam de nós que temos esta fé inconfundível, que ele ressuscitou e nós ressuscitaremos. Portanto, queridos, qualquer alegação, qualquer insinuação de que a ressurreição de Jesus foi uma farsa, não se sustenta. Não se sustenta. Alguns dizem que Jesus apareceu novamente porque supostamente não teria morrido na crucificação, mas apenas desmaiado. Gente, isso é uma afirmação pífia, pequena, que não se sustenta diante da verdade bíblica. Claro, queridos, que essa suposição não faz qualquer sentido. Nenhum condenado à crucificação saía vivo de sua pena capital. Ainda que tivessem que ter seu processo de morte acelerado com a fratura de seus membros inferiores. Jesus, no entanto, morreu antes disso, em cumprimento à palavra do Senhor, que nenhum membro seu seria quebrado. Como prova disso, a Bíblia relata que um soldado traspassou com uma lança o seu corpo e dele saiu água e sangue. Numa evidência, numa demonstração, numa comprovação incontestável que sua morte, do ponto de vista clínico, estava consumada. Dizer que o sepulcro estava vazio porque o corpo de Jesus realmente foi roubado por seus discípulos
também é um absurdo que não se sustenta. Não se sustenta. Como seria possível um grupo de pessoas simples, como eram os apóstolos, conseguir roubar um corpo de dentro de um túmulo protegido por guardas altamente armados? Isto era inimaginável. Além do mais, como alguém poderia roubar um corpo no meio de uma noite? No meio de uma noite, apressado, e ter o cuidado de deixar o tecido que envolvia o corpo de Jesus caprichosamente dobrado no mesmo lugar. Isto demonstra, irmãos, que essas teorias infames não se sustentam. Entretanto, não esperamos, não imaginamos, queridos, não temos essa ilusão que todas as pessoas creiam, que todas as pessoas acreditem na ressurreição de Jesus. Não vão acreditar. Para a maioria das pessoas, a ideia de alguém ressuscitar dos mortos é loucura. É por isso que a Bíblia diz que o Evangelho é loucura para os homens. Mas para nós, queridos, que cremos no Evangelho, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa é a verdade. A fé no Cristo crucificado, morto e ressuscitado ao terceiro dia, não é fruto da capacidade humana, não é fruto da capacidade do ser humano, queridos, mas é simplesmente o milagre de Deus operado na obra redentora do Espírito Santo de Deus, que entra em ação e ressurge o Senhor dos mortos e o traz a vida. E agora, aleluia, uma vida gloriosa, porque Jesus agora restabelece a sua condição natural de Deus Todo-Poderoso. João capítulo 5, versículo 39 diz exatamente que esta obra é obra do Espírito Santo. O fato dos líderes judeus, lamentavelmente, terem subornado os soldados para esconder a ressurreição, é uma prova disso, de que ela é real. Tanto que eles fizeram uma farsa para tentar confundir o povo, para tentar esconder a verdade da ressurreição. Eles estavam diante dos fatos. Eles sabiam, eles eram testemunhas oculares do túmulo vazio. Os soldados puderam ver o túmulo vazio, mas ainda assim não creram para a salvação. Isso significa, irmãos e irmãs, que enquanto a ressurreição de Jesus Cristo é garantia, é a certeza de salvação para o povo de Deus que crê na sua palavra, ela também será prova de julgamento divino, prova do julgamento divino sobre todos aqueles que o rejeitam como Salvador. Mas nós que cremos, nós que temos convicção, nós temos essa certeza que o nosso Senhor é o nosso Salvador, que venceu a morte e está nesta hora, nesta noite, está e vai continuar sentado à destra de Deus Todo-Poderoso, intercedendo por cada um de nós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, queridos, guarde essas três verdades no seu coração sobre a ressurreição de Jesus. Primeira, a ressurreição de Jesus é maravilhosa porque ele ressurgiu num corpo glorioso. Segunda verdade, a ressurreição de Jesus é maravilhosa porque é exatamente através dela que nós temos a garantia
da nossa vida eterna. E a terceira verdade é que a ressurreição de Jesus, ela é um ato de fé para aqueles que receberam Jesus como seu Salvador. Portanto, irmãos, nós, eu e você, somos privilegiados, porque não vimos, mas cremos. Não vimos, mas aceitamos essa verdade absoluta em nossos corações. E para a glória do nome do Senhor, aleluia, o túmulo está vazio. O Senhor ressurgiu de entre os mortos e não mais está naquele túmulo, mas está na glória a interceder por cada um de nós. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, esta convicção que temos em nosso coração, esta verdade absoluta que temos aprendido da palavra de Deus, ela vai continuar em nossos corações, ela vai continuar soando em nossos ouvidos, que Ele ressuscitou, que o túmulo está vazio, que Ele ressuscitou num corpo glorioso, e um dia também nós ressuscitaremos num corpo glorioso, em nome de Jesus. E se Ele ressuscitou, nós temos a garantia da vida eterna. Paulo disse, Ele ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. E por último, queridos, nós falamos para você nesta noite, que a fé que temos em nosso coração não é loucura, ela é loucura para os homens, mas como eu disse para nós, é a verdade do Evangelho de Deus, é o poder de Deus sobre as nossas vidas. Que nós continuemos, irmãos e irmãs, com essas verdades soando em nossos ouvidos, entrando em nosso coração, alimentando a nossa esperança de que Jesus não está no túmulo, que Ele ressuscitou, e a Bíblia diz que se Ele ressuscitou, Ele vai nos ressuscitar, Ele vai voltar para nos buscar, se nós estivermos vivos. Fiquem tranquilos que Paulo diz no capítulo 15 de 1 Coríntios, que nós ressuscitaremos e estaremos para sempre com Ele. Se mortos estivermos, se vivo, com a vinda dEle, nós seremos simplesmente transformados naquele mesmo corpo que Jesus ressuscitou. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, essa é a maior alegria no meu coração. É de saber que um dia eu vou sair desse corpo. Eu vou trocar esse corpo cansado, fadigado, sofrido, sujeito ao pecado, fragilizado pelo tempo. Nós vamos trocar esse corpo. Caso nós morramos antes da vinda de Jesus, ressuscitaremos com um corpo semelhante ao dele, glorioso. Se nós virmos e tivermos, diz a sua palavra, que nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos, num corpo glorioso, e nos encontraremos com Ele nos ares. Essas verdades bíblicas são elas que nos mantêm vivo, são elas que mantêm a nossa esperança, irmão, de não desistirmos da caminhada. Haja o que houver, ocorra o que acontecer, mesmo diante do sofrimento que estamos passando, mas não estamos desanimados, assim como Paulo, sofridos, mas não desanimados, perseguidos, mas não vencidos. Vamos continuar avante, avante, glorificando o nome do Senhor. Que nesta noite, irmãos, essas verdades sobre a ressurreição de Jesus, elas possam ficar guardadas no seu coração, na sua mente. E você não esqueça que essas promessas são verdades absolutas da palavra de Deus para cada um de nós, os filhos do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos continuar, irmãos, como estamos, obedientes às leis humanas, como eu disse no início do nosso culto, como eu havia avisado para os irmãos ontem pelas redes sociais, não é? Mesmo sendo permitido abrir a igreja, como nós abrimos domingo, por força daquela decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal.
Mas, meus amados irmãos, nós refletimos, reexaminamos a nossa posição. E diante da continuidade do lockdown, disse eu no começo do nosso culto hoje, nós vamos fechar e manter a igreja fechada até o dia 12. Até o dia 12. E eu espero, irmãos, espero, do mais profundo do meu coração, que essa pandemia minimize, que essas mortes minimizem, cessem, e nós possamos, irmãos, a partir da próxima semana, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré, nós possamos, evidentemente, com todas as cautelas, desde que a pandemia tenha minimizado, nós possamos voltar a estar com maior segurança na casa do Senhor. Tá certo? Então vamos continuar pelas redes sociais, como fizemos agora. Vamos fazer domingo, pastor, e sábado. Já estamos com um mês que não temos ceia. Agora, sábado faz o segundo mês. É a segunda ceia. Vamos ter ceia ou não vamos ter ceia? Meus irmãos, deixa eu para falar para você uma coisa aqui do fundo do meu coração. Irmãos, eu estou crendo. Espero que eu não esteja errado. Espero que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu estou crendo. Crendo mesmo, irmão. Crendo. Que o senhor governador, na próxima semana, ele aquebrante o coração. Ele aquebrante o coração. E ele libere. Claro e evidente, se a situação da pandemia tiver minimizado. Porque nós temos, irmãos, acima de qualquer coisa, além do desejo, além da vontade de estar na casa do Senhor com todos vocês, acima disso, nós temos preocupação com a igreja do Senhor, com os irmãos e com as irmãs. E é claro, se a pandemia estiver ainda no clamor, no quente, nós temos que ter paciência, temos que ter calma, temos que ter sensibilidade. Nós sabemos dos riscos, sabemos da dificuldade, sabemos dos problemas, não somos loucos, não somos cegos para isso, irmãos, mas a nossa oração é que na próxima semana as coisas minimizem, se acalmem, diminuam as mortes, as internações, e nós possamos então, queridos, com a autorização das autoridades, voltarmos com tranquilidade à adoração no santuário do Senhor. E se isto acontecer, irmãos, que eu creio que vai acontecer, escute o que eu estou dizendo, eu creio que isso vai acontecer, e como eu creio que isso vai acontecer, em nome de Jesus, a partir do dia 12, depois do dia 12, nós voltaremos a ter liberdade de estar na casa do Senhor. E tendo essa liberdade, então fica marcada a nossa volta, o nosso retorno, com a ceia do Senhor. Eu vou pedir mais uma vez, falei isso na vez passada, mas o lockdown continuou. Eu vou pedir mais uma vez a compreensão do departamento infantil, terceiro sábado do mês, e a gente retorna. Se retornar, que eu creio que retornaremos, a gente retorna no terceiro sábado, tá? Fazendo a ceia do Senhor, tá? Ceia do Senhor, dia 17 de abril, em nome de Jesus. Nós esperamos que já estejamos com a liberdade de estar na igreja. Claro, se as coisas minimizarem, tá? Nós temos consciência da gravidade da situação. Então a gente volta e será então a nossa ceia dia 17, às 18 horas, tá? Exatamente no lugar do culto do departamento infantil. As irmãs vão nos entender e vão colaborar conosco, vou conversar com elas. E se o lockdown terminar dia 12, como eu espero que termine, a gente então dia 17 de abril, a gente retorna com a ceia do Senhor. Amém, queridos? Amém? Então, não esqueça, domingo, ainda continuaremos sem escola dominical, sem escola, mas eu já creio que dia 18 a escola volte. A gente tem revista nova, uma maravilha. Vamos estar juntos para começar o nosso trimestre, dia 18 de abril, 9 da manhã,
estaremos voltando com a nossa escola dominical presencial em nome de Jesus. Isso aqui, irmãos, é pela fé, tá? Por enquanto está tudo parado. Isso aqui é pela fé em Jesus Cristo. E esse nosso governador vai quebrar aquele coraçãozinho dele e a gente vai poder estar na casa do Senhor. Tá bom, queridos? Vamos orar agora, terminando o nosso culto. Você guarde essas verdades desta noite no seu coração e vamos orar. Pois temos irmãos que continuam internados, hospitalizados, e vamos orar para que Deus possa visitá-los nesta noite mais uma vez e poupar os nossos irmãos, e tirá-los daqueles leitos que se encontram. Tá bom, queridos? Vamos orar mais uma vez. Amado Deus e querido Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Senhor, obrigado por essas 3 verdades que aprendemos com a Tua palavra hoje sobre a ressurreição de Jesus, a importância dela para nossas vidas espirituais. Deus, agora nós queremos clamar mais uma vez como fizemos domingo e vamos fazer agora de novo. Senhor, visita os Teus filhos que encontram-se nas suas casas acometidos do coronavírus. Tenha misericórdia e restaure a sua saúde. Poupe os Teus servos. Também visita agora os leitos hospitalares, as UTIs, onde quer que se encontrem um filho Teu, um servo Teu, especialmente o nosso presbítero Vitor, Senhor, nosso cooperador da Tua obra, que está naquele estado, Senhor, de enfermidade acometido do coronavírus. Em nome de Jesus, Senhor, visite aquele homem. Apresse, ó Deus, em cuidar daquela vida, tirar aquele tubo, Senhor, tão incômodo, em nome de Jesus, que ele possa recuperar a sua consciência, voltar à normalidade, voltar para o nosso convívio na sua casa, na sua igreja, em nome de Jesus. Tenha piedade do teu filho e todos aqueles que precisam da tua graça, da tua intervenção, visite-os agora, em nome de Jesus. Oramos pelas famílias que perderam ente querido, Senhor, consola os corações doloridos, os corações enlutados, em nome de Jesus. Não são poucos, Deus, mas Tu é aquele que consola, Tu é aquele que com o Teu bálsamo, Senhor, restaura a alegria nos corações, em nome de Jesus. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, convido você para domingo, 18 horas, estarmos juntos em mais um culto de adoração ao nome do Senhor pelas redes sociais. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, as comunhões e consolação do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém e amém. Que a graça do Senhor seja com todos os irmãos e com todas as irmãs, e até a próxima, em nome de Jesus.